Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de administração e, a partir de agora, vamos começar a nossa preparação falando sobre o tema Aspectos Gerais da Administração. Esse tema é fundamental para que você compreenda assuntos posteriores da nossa disciplina, afinal, sabemos como é desafiador estudar administração e eu estou aqui junto com você para assumir esse compromisso para que você consiga entender essa disciplina e consiga também aplicar em questões de prova, tá? O nosso tema de hoje é aspectos gerais da administração. Nessa aula, você vai compreender o que é uma organização, vai verificar que ela é dotada de recursos fundamentais e cabe ao seu administrador gerenciar esses recursos da melhor maneira possível para que a empresa consiga alcançar os seus resultados. Começando então a nossa aula, vamos falar sobre aspectos gerais da administração. Toda empresa, toda organização em si, ela precisa planejar, organizar, dirigir e controlar. Como assim, professor? Vamos lá. Toda empresa ela necessita de administradores. Os administradores vão conseguir, com qualidade, com excelência, gerenciar os recursos que essa empresa possui à disposição. E nós sabemos que existem vários recursos para uma empresa gerenciar. Por isso a importância dessa empresa contar também com várias figuras de administradores para conseguir gerenciar adequadamente esses recursos. O planejar, organizar, dirigir e controlar, que acabou de aparecer para você, são as funções básicas do administrador, também chamada de funções administrativas, que constitui o que nós chamamos de processo administrativo. Todo administrador, independentemente do nível que ele está alocado, seja no topo da empresa, seja mais próximo da base, todo administrador precisa saber planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos organizacionais. Mas o que seria planejar? Rapidamente, a definição é de que planejamento é a definição de objetivos e verificar também os meios necessários para você alcançar esses objetivos. A organização pegará toda a parte estrutural da empresa, seja através da alocação dos seus recursos, através da designação ou do detalhamento das atividades, seja através de organizar o elemento material e humano das empresas. Quando eu falo da direção como função administrativa, a direção implica no administrador conseguir orientar pessoas, direcionar pessoas, liderar, motivar, conduzir, instruir, comunicar pessoas para que esses recursos humanos, que também são bem importantes, contribuam para o alcance dos objetivos organizacionais. E a função de controle estabelece que a empresa sempre estará interessada em acompanhar, em monitorar, em garantir que os objetivos traçados inicialmente sejam tanto quanto possível alcançados. Por isso que toda estrutura de uma empresa, para que ela funcione bem, é importante que essa estrutura seja formada pelos seus gestores, que os gestores estejam pertencendo à estrutura dessa empresa, que eles façam parte do corpo de organização dela, que você tenha a distribuição desses administradores dentre os níveis da organização. Tudo bem, gente? Logo, planejar, organizar, dirigir e controlar recursos e competências são fundamentais e cabem ao administrador da empresa essas responsabilidades. Beleza? Um outro aspecto geral da administração
diz respeito à organização. Organização, justamente porque objetivos são fixados, precisam ser alcançados, e os objetivos serão alcançados também a partir dos seus recursos. E a organização dos recursos é essencial para que você consiga atingir resultados expressivos. Não é à toa que você está estudando e você está percebendo que quanto mais organizado, quanto mais organizada você se torna, melhora o seu desempenho e aumenta consideravelmente as suas chances de alcançar aprovação, nomeação e posse no concurso que você deseja realizar. Logo, se eu estou estabelecendo critérios organizacionais, é uma preocupação de estruturação de empresa, estruturação essa que pode ocorrer em diversos níveis e que você precisa compreender que uma empresa estruturada, sem dúvidas, ela tem maior capacidade competitiva para se estabelecer, para conseguir também crescer, a depender do cenário que ela vai enfrentando e também as decisões que ela vai adotando com o passar do tempo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Um outro aspecto geral da administração seria a própria administração em si. Mas como assim a própria administração? O ato de administrar, isso já foi cobrado em algumas vezes em provas, o ato de administrar ocorre exclusivamente dentro das organizações. Ué, professor, mas eu já estudei administração e eu sei que existem situações externas à empresa que impactam suas decisões, que impactam suas estratégias, que impactam os seus interesses. Concordo com você. Realmente faz sentido quando, por exemplo, nós falamos sobre planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o único tipo de planejamento que sofre influências do ambiente externo. Mas aonde eu quero chegar aqui? Eu quero falar para você que o ato de administrar recursos, como os recursos estão dentro da organização, o ato de gerenciá-los também ocorre exclusivamente dentro das organizações. Se as organizações estão estruturadas e contêm recursos disponíveis para o seu bom funcionamento, significa dizer que os administradores da empresa, eles precisam gerenciar esses recursos que se encontram internamente. Portanto, o ato de administrar ocorre exclusivamente dentro das organizações. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Último aspecto geral da administração é a figura do administrador, né? Que eu já comentei com você. E assim, muitas vezes a gente acaba até cometendo, em razão de citar no singular o administrador, embora nas empresas existam diversos administradores e muitas vezes a própria empresa nem sabe disso. Eu tenho administradores que estão no nível mais alto da empresa, que são os diretores. Eu tenho os administradores que se encontram na parte média da empresa, que são os gerentes, e tenho os administradores que estão na parte básica da empresa, né? No nível operacional da empresa. Esses administradores são chamados de supervisores. Ou seja, temos diversos administradores, até porque são inúmeros recursos e responsabilidades diferentes que cada administrador assume, bem como papéis e habilidades que são inerentes à figura do administrador. Sendo assim, quando a gente fala do administrador, o administrador ele vai comunicar, ele vai orientar, ele vai liderar, motivar e também ter capacidade de recompensar pessoas. E muitas vezes, essa relação de recompensa faz com que nós pensemos
apenas em recompensas materiais, o que não é uma verdade, né? Até porque nem sempre a organização, como forma de retribuição, como forma de valorização e de reconhecimento dos seus colaboradores, nem sempre ela vai tomar a decisão, vai adotar uma ideia de recompensar materialmente essas pessoas. Ainda que a recompensa material seja importante, até porque, né, ninguém paga a conta apenas com elogio, precisamos de dinheiro para poder pagar as nossas obrigações. Também precisamos entender que as pessoas são movidas e conduzidas não apenas por dinheiro, mas pelos elogios, pelos seus valores, pelo seu reconhecimento, e as pessoas também buscam isso dentro do ambiente organizacional. Além disso, o administrador, ele deve ser um agente de mudança e de transformação das organizações, até porque as organizações, elas mudam cada vez mais com uma velocidade, com uma dinâmica difícil de acompanhar. Todo o processo de mudança é um processo muito desafiador e também muito desgastante. Eu, fazendo aqui uma analogia, já me mudei mais de 6 vezes de residência, né? E a gente sabe o quanto é trabalhoso nos mudarmos, até porque até que a gente consiga organizar tudo e colocar cada coisa no seu devido lugar, demandamos um certo tempo para que isso finalmente aconteça. Processos de mudança provocam nas pessoas e na própria empresa ambiente de incerteza, ambiente de insegurança, de expectativas e de não saber ao certo o que vai acontecer lá na frente. O administrador também precisa ter capacidade para poder administrar esses processos de mudança. Mudanças que são cada vez mais comuns nas organizações, até porque as organizações precisam criar capacidade de acompanhar as necessidades do seu cliente e, com o passar do tempo, o cliente vai mudando a sua necessidade, o que faz com que a necessidade de mudança também aconteça nas organizações. Beleza? Vamos lá. Essas ideias iniciais, elas são fundamentais para que você compreenda, de fato, o que traz a administração em seus estudos. Nós acabamos de perceber os aspectos gerais da administração e eu tomei a decisão também nessa aula de falar um pouco sobre os indicadores de desempenho. Indicadores que são fundamentais para que você consiga identificar se o desempenho organizacional está sendo ou não alcançado. E eles são bem cobrados em provas, tá? Aqui eu estou trazendo 3 indicadores. A eficiência, que diz respeito ao uso racional e econômico dos insumos disponíveis. A eficácia, que significa o grau de atingimento de uma meta ou de um propósito organizacional. E a efetividade, que significa o impacto gerado pelo produto ou serviço, processo ou projeto. Efetividade que retrata o grau de satisfação ou valor agregado. Professor, toda organização busca ser eficiente, eficaz e efetiva? Com certeza, até porque, como eu falei para você, a organização ela possui diversos recursos e ela não pode, em hipótese alguma, gerar desperdícios, porque isso é ruim para ela. E para que ela consiga utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível, ela vai fazer o uso desses recursos de forma racional e econômica, priorizando o ato de fazer as coisas direito, o que é uma caracterização do conceito de eficiência. Mas, ao mesmo tempo que ela quer ser eficiente, ela está colocando em prática as suas ações e estratégias com vistas ao alcance dos objetivos organizacionais.
E a partir do momento em que a empresa se esforça para alcançar objetivos, para conseguir alcançar os seus propósitos, ou até mesmo superar as metas que foram estabelecidas inicialmente, a empresa está sendo eficaz. Até porque é muito comum, né, no nosso dia a dia, a gente trocar definição de eficiência com definição de eficácia. A eficiência está relacionada aos meios, a eficácia relacionada aos fins. Além disso, as empresas, com o passar do tempo, elas pretendem proporcionar aos seus clientes um grau de satisfação em razão das ações que ela aplicou. Sendo assim, a efetividade também acaba sendo muito importante para a provocação de valor agregado, de geração de valor, a partir do atingimento do grau de satisfação do cliente. Isso não ocorre de forma imediata. Isso ocorre ao longo do tempo ou no longo prazo, como eu já vi algumas bancas cobrando em provas. Beleza? Continuando os nossos estudos, agora eu vou falar um pouquinho sobre as teorias administrativas, né? Até porque quando você estuda a administração, você vai passear por diversas abordagens, cada uma delas importantes em determinado tempo, focalizando determinadas questões e explicando o contexto organizacional de acordo com aquele tempo vivenciado, de acordo com aquela época que se vivenciou, os processos da administração. E a partir do momento em que você estuda as teorias administrativas, é porque você está estudando, na verdade, a administração como um todo. Quais são os seus principais fundamentos, quais são os principais teóricos, o que diz cada teoria, para que você entenda o funcionamento organizacional. Até porque, muitas vezes, a pessoa toma a decisão de trabalhar numa empresa ou de se preparar para um concurso público para que, posteriormente, ela se torne uma servidora, um servidor. Você consegue estabelecer que essas pessoas também vão trabalhar em empresas, em organizações. E muitas vezes você não tem essa experiência ou essa vivência do campo organizacional. E quando você compreende as teorias e assim se prepara melhor para enfrentar e para estar literalmente imerso às questões organizacionais, você consegue desenvolver, desempenhar melhor o seu papel enquanto colaborador daquela empresa. Logo, estudar as teorias administrativas é estudar, de fato, o que traz a administração em seus estudos. E assim a gente passeia pela chamada abordagem clássica da administração, a gente fala sobre a abordagem humanística e abordagem comportamental, passamos pela abordagem estruturalista da administração, até chegarmos à abordagem neoclássica e, posteriormente, à abordagem contingencial. Falamos também sobre a abordagem sistêmica da administração, até que, finalmente, possamos chegar às novas abordagens da administração, né? O novo tempo vivenciado pela administração, que significa uma leitura da administração nos dias atuais. Sendo assim, quando você toma a decisão de estudar a administração, você passa por diversas teorias administrativas. Você estuda a teoria da administração científica, teoria muito importante e muito cobrada em provas. Aqui eu já vou destacar para vocês quais são as principais teorias para efeito de preparação para concurso público, para uma prova de administração que você irá fazer. A administração científica é sempre importante, assim como a própria teoria clássica da administração, porque são correntes teóricas que compõem a chamada abordagem clássica da administração. A teoria das relações humanas também é bem importante, também é bem cobrada em provas, até para inaugurar um novo olhar da administração
em relação ao aspecto humano, até porque, em determinado período, a administração era considerada muito mecanicista, muito robotizada, e eis que veio uma nova visão, uma nova abordagem da administração para começar a perceber a importância do aspecto humano. Então, a teoria das relações humanas entra nessa relevância também. A teoria neoclássica também é uma outra teoria bem cobrada em provas, inaugurando aí a abordagem neoclássica da administração, né? Uma atualização da abordagem clássica. A administração por objetivos, uma outra teoria que também é bem cobrada em provas. A participação e a importância de gerentes subordinados, não só quanto à definição de objetivos, né, em consenso, mas também os esforços mútuos que são promovidos para conseguir alcançar os resultados pretendidos. A teoria estruturalista e a teoria da burocracia constituem a abordagem estruturalista da administração e, sem dúvidas, estudar a teoria da burocracia é essencial para que você consiga entender quais são as ideias weberianas e compreender que a burocracia ela possui características que proporcionam vantagens e que, com o passar do tempo, essas funcionalidades da burocracia se mostraram como verdadeiras disfunções. Até mesmo no campo da administração pública, a gente estuda isso quando estudamos os modelos da administração pública, né? O patrimonialismo, a burocracia pública, até chegarmos ao modelo gerencial. Então, estudar a teoria da burocracia também é super importante em preparação para provas, tá? Destaco aqui mais algumas outras teorias administrativas. Aqui a gente tem a teoria comportamental, inaugurando a abordagem comportamental, juntamente com a teoria do desenvolvimento organizacional. Eu acabo destacando a teoria comportamental, até porque aqui você vai estudar o comportamento humano, você vai estudar motivação humana e também liderança, que são dois assuntos essenciais em concursos públicos. Aqui você passa a ter tecnologia e administração e teoria da matemática, assim como a teoria de sistemas, inaugurando a abordagem sistêmica da administração. E aqui você tem a teoria contingencial, já numa abordagem contingencial da administração, para que finalmente você consiga chegar às novas abordagens da administração, que seria basicamente a administração vivendo os seus novos tempos. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade e bons estudos.